Graça e paz, igreja amada do Senhor Jesus, boa noite. Queridos, eu gostaria, antes de começar a pregar, eu gostaria de fazer uma outra oração, uma oração bem específica, porque eu creio em nome de Jesus que hoje vai ser noite de cura e libertação nesse meio, no nosso meio, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, Senhor, eu quero colocar diante da Tua presença, Pai, a vida de cada uma das pessoas que estão aqui, Deus. Senhor, eu quero te pedir no nome de Jesus, te peço que o Senhor venha visitar cada uma dessas vidas, Pai. Eu quero te pedir no nome de Jesus que o Senhor venha com uma unção de quebrantamento nesse lugar. Senhor, eu quero te pedir no nome de Jesus que o Senhor venha com uma unção, Pai, de arrependimento nesse lugar. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Espírito Santo de Deus, traga a memória, Senhor, de cada um dos que estão aqui, Senhor, aquilo que eles precisam se lembrar, para que eles sejam completamente curados e libertos em nome de Jesus. Pai, a tua palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará. Senhor, e nessa noite eu creio em nome de Jesus que o Senhor me trouxe nesse lugar para que essas vidas sejam curadas e libertas, para que elas venham ter vida e vida em abundância, Pai, porque essa é a promessa do Senhor para nós. É no nome de Jesus que eu oro a Ti e já te agradeço, Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridos, por favor, estejam abrindo a palavra no livro de Lucas 15, de 11 a 32, a parábola do filho pródigo. Maravilha, Jesus. Aleluia. Queridos, a palavra de Deus em Lucas capítulo 15, versículos de 11 a 32, diz assim: a parábola do filho perdido, ou a parábola do filho pródigo. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida.
estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Queridos, eu gostaria, para começar essa palavra, eu gostaria de fazer uma análise das atitudes dos dois filhos. O filho pródigo, ele caiu em si, ele se arrependeu, ele fez o caminho de volta com o pai, ele pediu perdão e se reconciliou com seu pai. Em contrapartida, o pai recebeu esse filho arrependido e o restituiu à posição de filho. O outro filho, ele se revoltou com o pai, ele ficou irado, ele ficou com ciúmes, ele teve inveja do irmão e saiu batendo o pé porque ele não participou da festa. O pai explicou para o filho as razões que ele tinha para comemorar e voltou para a festa. Queridos, o filho pródigo, ele sempre se comportou como filho. Ele pediu a herança enquanto ele estava na casa do pai. Ele se desviou. Só que quando ele estava desviado, quando ele estava longe da presença do pai, ele percebeu que ele não podia viver longe da presença do pai. Então o que ele fez? Ele voltou para casa. Ele voltou para casa e se arrependeu e voltou para o propósito que o pai tinha para ele. Queridos, o outro filho, ele se comporta sempre como servo, como escravo. Olha as próprias palavras dele no versículo 29. Mas ele respondeu ao pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para que eu festejasse com os meus amigos. Queridos, a palavra de Deus em Provérbios 23:7 diz assim: porque como imaginou na sua alma, assim é. Queridos, se vocês se imaginam que vocês são servos, vocês vão ter atitudes de servos e vocês vão receber aquilo que o servo recebe. Agora, se vocês se colocarem na posição de filho, porque na igreja muita gente fala meu pai, mas não tem atitude de filho, e muitos passam pela igreja e durante uma vida inteira não alcança as promessas que o pai tem. Hoje, até o final desse culto, vocês vão entender por que isso acontece. Por que isso acontece? Queridos, agora eu quero ser mais um pouco profunda.
eu quero fazer um paralelo para vocês compararem o relacionamento de um pai com filho e o relacionamento de servo e patrão. Queridos, o pai, o relacionamento de pai e filho. O filho pede e o pai atende ao seu pedido. No relacionamento de servo e patrão, o servo presta serviço e espera ser reconhecido. Queridos, a motivação de um filho é o amor. Eu estou aqui por amor a Deus e por amor às almas, porque eu sei que as vidas precisam serem curadas e libertas. Então, aonde o Senhor me convida para ir, porque é Ele que nos convida, eu falo: eis-me aqui, Senhor. O filho é motivado pelo amor. O servo, ele é motivado pelo reconhecimento. E isso tem muita diferença. Queridos, o filho tem um relacionamento de intimidade com o pai. O servo tem um relacionamento superficial. Ele não ouve a voz de Deus. E ele fica questionando por que aquele irmão ouve a voz de Deus e eu não ouço. Queridos, o filho obedece por amor ao pai. Em João 14, 23 está escrito assim: se alguém me ama, guardará minha palavra. Meu pai o amarás. Nós viremos a ele e faremos nele morada. Queridos, o Filho de Deus, ele é cheio do Espírito, porque a Trindade habita nele. O servo simplesmente obedece ordens. Simplesmente obedece ordens. Queridos, o filho é humilde e ele tem compaixão, porque ele tem a essência do pai. Queridos, quando aquele filho caiu em si, essa palavra é muito forte nesse texto. Ele caiu em si. O que é cair em si? Quando nós caímos em si, nós recebemos a revelação do Espírito Santo que tem alguma coisa de errado nas nossas vidas. E nós temos duas possibilidades. Ou nós ficamos com aquele orgulho que não nos leva a nada, ou nós seguimos a voz do Pai. Queridos, esse é o filho mais novo. Ele era filho. Ele teve um tempo desviado, mas ele não deixou de ser filho. Muitos saem da igreja, mas aquele que está na igreja, mesmo que ele saia, se ele for filho, uma hora ele vai voltar. Uma hora ele vai voltar. Queridos, o filho, ele tem essa graça, ele tem essa humildade no coração. Ele não fica preocupado. Ele não fica preocupado o que vão pensar de mim. Ele não fica preocupado com a sua posição. Ele não fica preocupado, queridos, com nada. Ele só se preocupa em estar fazendo a vontade do Pai. Queridos, o servo tem inveja, tem ciúmes, ele faz contendas. Eu não sei se vocês já ouviram uma situação mais ou menos assim. Chega um irmãozinho ou uma irmãzinha na igreja, acabou de se converter, e o Senhor começa a fazer, encher. Esse irmãozinho ou essa irmãzinha fazia 2 ou 3 meses que ele estava afundado na lama do pecado, e ele vem para os braços do Senhor, e aquele irmão já faz 15, 20 anos que está na igreja, no mesmo lugar, olha para o lado e fala: meu Deus, mas o que está acontecendo com isso? Senhor, o que está acontecendo com fulano, com ciclano, com beltrano? Queridos, isso acontece demais. Queridos, ele acabou de se converter, Senhor. O que está acontecendo? O Senhor já está derramando bênçãos. Veio solteiro, casou, já está comprando casa, e eu aqui. Queridos, eu vou falar uma coisa. Essa história acontece em todas as igrejas da face da terra. Porque existe no meio da igreja servos e escravos, e existem filhos. Queridos, ninguém conhece o coração daquele irmãozinho que passou a vida inteira na lama do pecado, mas ninguém sabe o nível de conversão dele. Ninguém sabe, ninguém conhece o coração dele. Ninguém, queridos, só o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. Só Ele conhece os nossos corações. Nós não temos o direito de julgar, nós não devemos comparar, nós
existe algum caminho mau. Porque vocês podem ter certeza de uma coisa: o inimigo ele só age quando existe uma legalidade na vida de mim e de você. Então nós precisamos estar com o véu literalmente alvo, branco diante do Senhor, para o inimigo não achar brecha, porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir, e o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Queridos, eu quero agora que vocês venham fazer uma reflexão. Por que muitos não conseguem se sentir filhos? Queridos, eu vou falar de algo agora que é muito profundo e não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com espiritualidade, mas isso é exatamente o que acontece. Todos nós temos um pai e uma mãe terreno. Todos nós temos um pai e uma mãe biológico. E a figura do Deus Pai, quando nós nos convertemos e viemos para a igreja, ela está diretamente ligada à figura de quem foi os nossos pais biológicos. Queridos, a figura paterna é muito importante para todo ser humano. Queridos, se você teve um pai abusivo, se você teve um pai agressivo, se você teve um pai que te abandonou, que te rejeitou, se você teve um pai que te abusou sexualmente, queridos, no seu inconsciente, quando você se converte, você quer Jesus, você quer o Espírito Santo de Deus, mas a primeira pessoa da Trindade é Deus Pai. Quando fala essa palavra, inconscientemente, você fala o quê? Pai? Que pai? Que pai? Eu fui rejeitado, não conheço meu pai, ele me abandonou, ele me molestou, ele me violou. Que pai? Queridos, essa é noite de cura e de libertação. Queridos, quando uma das moças estavam aqui, eu falei: eita glória, ei Jesus, fala. Porque eu não conhecia ninguém dessa igreja, a não ser o pastor Edson. E o Senhor falou para mim: você vai falar a respeito de paternidade nessa igreja. Queridos, porque esse é o primeiro princípio de cura e libertação. Se você não reconhece Deus como seu pai, você não vai fluir. Você vai viver em círculos. Esse é o primeiro princípio para que vocês sejam curados e libertos. E olha o que diz a palavra em Efésios 6, de 1 a 3. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Queridos, se eu e você não honrarmos os nossos pais, sabe o que vai acontecer? 3 coisas: você vai viver mal, ou você vai viver pouco, ou você vai viver mal e vai viver pouco. Queridos, se nós nunca ouvimos uma geração que morre em adolescentes, na verdade o inimigo tem ceifado vidas muito novas. Eu estou falando alguma mentira aqui? Antigamente, queridos, os filhos chegavam aos pais e falavam: bênção mãe, bênção pai. Muitos hoje acham que isso é caipira, ou então acham que isso é coisa do passado, que isso é coisa da antiguidade. Queridos, a palavra é a mesma. O Senhor diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Queridos, eu não sei qual que foi o relacionamento com teu pai ou com a tua mãe, mas a única coisa que eu sei é que se vocês quiserem viver bem e ter vida longa, vocês precisam fazer o que o filho pródigo fez. Quando ele caiu em si, a minha palavra e a minha oração é que vocês hoje caiam em si, por
Porque eu sei que o inimigo ele usa desde quando nós estamos no ventre das nossas mães. Ele usa pais, ele usa mães para nos ferir, porque ele conhece a palavra muito melhor do que muitos crentes. Queridos, e quando existe uma rejeição no ventre, muitas pessoas não se dão bem com seus pais, vêm para a igreja e ignora. Queridos, eu quero, em nome de Jesus, que se Deus tem falado, se Deus estiver falando com vocês nessa noite, que vocês possam cair em si, que vocês possam se arrepender e que vocês possam fazer o caminho de volta. O que é isso que eu nunca ouvi isso? Queridos, o caminho de volta é vocês fazerem exatamente aquilo que o filho pródigo fez. Ele ensaiou, o primeiro arrependimento veio no coração dele, ele caiu em si. Depois ele voltou para casa e ele ensaiou aquilo que ele ia falar para o pai dele: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu. Ou seja, queridos, e o Senhor é tão bom, porque esse pai, ele representa o nosso Pai Celestial. É exatamente assim que ele faz conosco, queridos. É por isso que o inimigo tenta endurecer os corações, porque sem arrependimento e sem pedido de perdão, não existe cura, não existe libertação, não existe restauração. Não existe, queridos. Queridos, tem muito crente velho de igreja, queridos, que está passando situações que a pessoa fala: mas está na igreja a vida inteira, por que está desse jeito? Queridos, está desse jeito porque a pessoa passa uma vida inteira sentada num banco de igreja e não procura a sua cura e sua libertação. Muitos falam assim: pastora, mas a palavra de Deus fala: quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Sim, queridos, sim, vou explicar esse versículo. Quando você aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, o seu espírito é recriado na hora. O seu espírito, aquele que lá no Éden foi rompido com Jesus, com Deus, ele é recriado na hora. Só que nós somos um ser triuno. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Queridos, o espírito é recriado na hora. Se você aceita Jesus agora, e se Deus resolve recolher essa pessoa 2 minutos antes, ela vai para os braços do Pai. Isso é uma coisa. Agora, aquelas pessoas que aceitam Jesus e ainda vão ter um tempo longo aqui ainda, existe uma alma. E essa alma passa pelo processo de cura e libertação. Não é automático, queridos. A gente começa a falar o crentez, que é esse vocabulário comum nas nossas igrejas. A gente muitas vezes muda até a maneira de se vestir, nada contra isso. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: infelizmente, o processo de cura e libertação da alma é um processo. Queridos, eu quero dizer para vocês também, muitas pessoas, nós atendemos muitas pessoas. Queridos, é muito difícil eu pegar uma pessoa que não teve ou não tem problema com o pai ou com a mãe. É muito difícil. E muitos reclamam que teve um pai frio, o pai nunca deu um beijo, o pai nunca abraçou. Queridos, às vezes, na verdade, isso acontece porque de repente esse pai também não recebeu um abraço, de repente esse pai também nunca recebeu um beijo, sabe? E assim as vidas vão sendo feridas. E, queridos, as feridas são porta de entrada para demônios. Então, queridos, eu tenho certeza que o Espírito Santo está passeando nesse lugar e falando aos corações. Eu sei disso, queridos, porque nós temos testemunho do ministério
ministério que a gente faz parte. Queridos, eu não sei, como eu já disse, eu não sei a tua história, eu conheço a minha história, mas uma coisa eu posso falar para vocês: muitos, inclusive, se converteram, e seus pais ainda nem se converteram. Mas, queridos, eu posso garantir para vocês o seguinte: que a hora que vocês forem fazer esse caminho de volta com seus pais, e os seus pais começar a ver realmente essa transformação, queridos, esse é o começo da conversão dos seus pais. Porque, queridos, o que acontece quando uma pessoa se converte ao Senhor Jesus? Todos que estão lá fora, eles querem ver transformação. Uma atitude nossa fala mais do que 1000 palavras. 1000 palavras. Entendeu? Então, quando vocês começam a entender esse princípio de autoridade, queridos, eu também vou me alongar também. Não é só questão de pai e mãe, queridos, dos nossos líderes espirituais. Quantas pessoas vêm pedir aconselhamento? A gente fala uma coisa, a pessoa faz outra. Como é que quer que a vida dá certo? Queridos, existem princípios, né, de autoridade na palavra de Deus. Professores, queridos, quantas pessoas na sala de aula falam mal, xinga, queridos, são coisas que acontecem. Então, quando você passa a conhecer o Senhor Jesus Cristo, você precisa se arrepender. Você precisa, e se for possível, se essa pessoa estiver viva ainda, vai até ela, pede perdão. Queridos, nós temos que fechar as brechas das nossas vidas para o inimigo não encontrar pouso. Porque a palavra de Deus diz que maldição sem causa não se cumpre. Agora, se ela tiver causa, vocês podem ter certeza que ele não vai brincar de ser inimigo. Ele não brinca de ser inimigo, queridos. Queridos, nós ouvimos cada coisa, cada história, que eu falo, meu Deus, não pensei que eu ia viver para ouvir algumas coisas desse tipo. Então, queridos, o Senhor é bom em todo o tempo, e muitas vezes as coisas não acontecem para nós, nós ficamos de repente culpando até Deus. Queridos, mas hoje eu quero levar vocês ao entendimento de olhar para vocês próprios. Queridos, e tem outra situação que é mais forte ainda. Muitos estão dentro da igreja, mas com o coração longe do Pai. Queridos, muitos vêm na igreja de uma forma religiosa, para cumprir um protocolo de todo domingo estar na igreja. Mas como que é durante a semana? Como que é na tua casa? Como que é para os seus filhos? Queridos, vamos a partir de hoje receber essa paternidade do Pai. Queridos, não vamos abrir mão disso. Não vamos abrir mão disso. Queridos, eu separei um louvor. Separei um louvor que eu passei para o pastor Edson. E eu queria fazer um convite para vocês. Se vocês foram ministrados com essa palavra, eu quero desafiar vocês. Queridos, não olha para frente, não olha para trás, não olha para o lado. Eu quero desafiar vocês a vir aqui para o altar, que eu quero ministrar na vida de vocês, em nome de Jesus. Se foi os seus pais que te feriram, por alguma razão, vocês vão liberar o perdão para eles aqui no altar. E se eles estiverem vivos, vocês vão fazer o caminho de volta e o céu vai começar a abrir para vocês. Aleluia! E se vocês feriram seus pais, rebeldia, queridos, tantas coisas, é desonra aos pais. Queridos, quando uma moça ou um moço está dentro da casa dos pais e tem relacionamento sexual com o namorado, quando não é casado, isso é desonra aos pais. Tantas coisas, queridos, que a gente não sabe, é desonra aos pais. A rebeldia,
Sabe? Quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, o pai fala, o pai é chato. Queridos, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa trazer memória de vocês. Tudo isso. Tudo isso. E se foram vocês que feriram, se foram vocês que feriram os seus pais, vocês vão se arrepender, vocês vão buscar os seus pais para fazer o caminho de volta, vocês vão pedir perdão, vocês vão reconciliar. Queridos, se for com um amigo, seja com quem for, que haja reconciliação. E se for o pai que feriu, ou a mãe, vocês vão falar: eu te perdoo. Eu quero te dizer que eu te amo, que eu te perdoo, que eu te abençoo em nome de Jesus. Queridos, vocês sabem que tem muitas pessoas que nem conhecem o Evangelho e que estão ali à beira da morte, mas enquanto essa situação do perdão não é resolvida, aquela pessoa não consegue morrer. Não sei se vocês já ouviram falar isso, mas isso é real. Isso é real. Porque, queridos, Deus nos deu uma consciência. Uma consciência. Então, ninguém tem desculpa. Aquele que não conhece o Senhor ainda, ele tem uma consciência. Ele tem uma consciência. E nós que já conhecemos, a nossa responsabilidade é muito maior. É muito maior. Queridos, pastor, se tiver até como desligar algumas luzes para ficar meia luz, para eles ficarem mais confortáveis. Queridos, ao som dessa música, que é uma música muito forte, eu gostaria, queridos, pode ser, na verdade, assim, eu queria, queridos, que vocês pode desligar, porque na verdade, para mim, não importa, para o pastor Edson, não importa quem está vindo aqui para frente, é a sua vida. É a sua vida. O Senhor quer trazer cura e libertação para a sua vida no dia de hoje. Então esse louvor, queridos, ele fala a respeito disso. Então enquanto a gente estiver ouvindo esse louvor, venham para frente que eu quero ministrar cura e libertação na vida de vocês. Glória a Deus, aleluia. Nesse lugar, Deus. Aleluia! Não me esqueci o dia em que eu deixei a casa do Pai. Meu Deus! Deixei meu Sufocado em amor, tentei escrever minha história. Queridos, se tiver alguém que quiser chorar, chora. Chora. Queridos, o choro traz uma cura muito profunda. Não tenham vergonha, queridos. Meu Deus! Hoje estou aqui. Aleluia! Pai, aqui estão os teus filhos, Pai. Eles não são escravos, eles são os teus filhos, Pai. Senhor, e nessa hora, eles atenderam ao teu chamado, Senhor, estão aqui na frente, para que o Senhor possa ver, Senhor, cada um deles, o coração deles, em nome de Jesus. Senhor, nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, eu quero ministrar que essas vidas sejam curadas, que essas vidas sejam libertas, que essas vidas sejam restauradas em nome de Jesus. Pai, aquele abraço que eles não receberam quando era criança, eu te peço, Espírito Santo de Deus, abrace eles nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, aquele beijo que eles não tiveram do seu pai, da sua mãe, Espírito Santo de Deus, que eles possam sentir o teu beijo nessa noite. Senhor, aquelas palavras agressivas que foram faladas, Pai, Senhor, se algum
eu quero cancelar e eu quero desfazer no reino do Espírito essas palavras sobre os teus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Se algum pai, alguma mãe falou que eles não iam dar nada, Senhor, eu cancelo essas palavras em nome de Jesus. Senhor, perdoa os pais que fizeram mal para esses teus filhos, Pai, porque eles não sabiam o que eles falavam, Senhor. Pai, mas em nome de Jesus, te peço também, Pai, te peço em nome de Jesus, Senhor, se teve alguma moça ou algum moço que foi abusado pelos pais, Senhor, ou por algum parente, eu te peço, cura em nome de Jesus, Senhor. E que hoje, Deus, que cada um daqueles, Pai, que foram de alguma forma, Senhor, Deus, machucados, violentados, não só sexualmente, mas fisicamente, Senhor, com palavras, eu te peço, Senhor, com a tua mão poderosa, perscruta os corações e cura, Senhor, cicatriza essa ferida, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Pai, em nome de Jesus, mas eu quero te pedir que nessa noite o Senhor tire o coração de pedra, coloque o coração de carne, Deus, em nome de Jesus, que haja perdão, Pai, nesses corações, que haja reconciliação, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, cure e liberta o teu povo, Pai, porque eu sei que através deles, eles alcançarão outras vidas para o Senhor. O Senhor tem pressa, Pai, o Senhor precisa curar e libertar essas vidas. Pai, portanto, nessa noite eu te peço, Espírito Santo de Deus, passeia no meio dos teus filhos nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, Senhor, e eu quero te pedir ainda, que aquilo que eu não pude fazer, que o Senhor faça. Complete, Espírito Santo de Deus, a obra dessa noite, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu quero abençoar cada um dos teus filhos com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, em nome de Jesus. E o Senhor está dizendo para vocês que aquilo que Ele tem está guardado. Aquilo que Ele tem para vocês, o Senhor está esperando para entregar. Deus, eu sei, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor quer fazer grandes coisas nesse meio, Pai, em nome de Jesus. Queridos, queridas, eu creio em nome de Jesus que no meio dessa igreja vai sair, Senhor, profetas, evangelistas, missionários, em nome de Jesus. Queridos, a nossa mente muitas vezes limita aquilo que o Senhor tem falado para nós, né? Muitas vezes o Senhor fala, mas a nossa própria mente limita. Queridos, o Senhor é um Deus ilimitado. Ele não tem limites e a nossa mente não alcança a grandeza do Senhor, em nome de Jesus. Mas nessa hora eu creio em nome de Jesus que o Senhor está fazendo uma obra linda. Moço, como que você chama? Atrás de você, como que você chama? Eu? Wagner. Wagner, quando você entrou, o Senhor me mostrou você. Eu não sei nada de você. Não sei nada de você. Mas eu sei que se você se firmar nos caminhos do Senhor, se você fizer aquilo que o Senhor quer que você faça, eu creio em nome de Jesus que grandes coisas Ele tem para fazer na sua vida. Não olhe para frente, não olhe para trás, não olhe para lado nenhum. Olhe somente para o alto e para o alvo, que é o Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Queridos, podem voltar para os seus lugares. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade